Aleluia. Vamos, deixa eu chamar aqui o pregador da noite, irmão. Venha, meu amorzinho. Amor da mamãe. Só não posso chorar. O pregador da noite. Vamos subir? Ele perguntou, minha mãe, eu posso subir? Eu pode. Eu já contei metade da resenha pro pastor hoje. Venha pro lado de cá, meu pregador. Cadê Cássio? Ajuda ali. Cássio vai botar o gasofilácio aqui para ele. Irmãos, assim, antes de estarmos montando, né, o Culto Kids, a gente viveu uma situação lá no condomínio que eu desci e Deus já tinha me incomodado com relação a isso. Lá tem muita criança. E aí um dia eu desci, eu fiz, Júnior, bora descer para a gente pregar para essas crianças. Aí nós descemos e assim, foi muito tremido, né? Ele começou, pegou que ele tem um monte de bonequinho assim, e começou a contar a história, só que as crianças eram muito pequenas. E se deixasse, ele ia ficar contando história lá a tarde toda. Aí uma vizinha veio falar comigo chorando. E aquilo me impactou muito. Ela veio, Thaísa, ele é pastor? Eu vi, não. Ele vai ser, né? Eu vi, não sei, só Deus sabe da vida do meu filho. Mas assim, ela chorava, o que ele está falando, falou comigo, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. E aí eu lembrei disso quando estávamos montando o Culto Kids. Eu disse, irmã Zaneide, vamos lançar o desafio dele contar, né? Aí, Cássio, não é pregação, é a história da Bíblia. E teve muitas resenhas por aí durante esses dias, né? Até da roupa que ele ia vestir, Elias dizia para ele, você tem que vestir uma roupa igual ao do pastor, você tem que falar igual ao pastor Edson. E começaram a imitar nosso pastor. Aí eu disse, Júnior, você já tem a palavra, Júnior? Aí ele, tô vendo. Tipo, tô orando, tô vendo. Aí pedi oração na classe. Aí, por último, eu disse, Júnior, meu filho está chegando, você tem que escrever. Vai escrever essa palavra. Ele me pegou, irmãos, até trouxe 2 pedaços de papel, pastor. Aí começou a escrever. Eu disse, eu vou guardar, né? De recordação. Ele começou a escrever. Aqui é minha mãe, minha pregação. Ainda falta a segunda parte, né? Aí eu peguei um caderno, arrumei para ele. E vou passar a palavra aqui para ele, que ele disse também vai pedir, né? Vamos lá, vou passar para você, tá bom? Vamos orar pelo nosso pregador da noite, irmãos? Pode estender sua mão. Você chama? Davi que vai orar, né? Eu vou chamar Davi para orar. Davi, vem. Você vai aqui orar. Você vai me orar. Pai, em nome de Jesus, Deus abençoa, Deus, a vida de Júnior essa noite, Deus. Abençoa, Deus, que o que ele vai falar aqui hoje, Deus, a palavra que ele vai falar não volte vazia, Deus. Abençoa, Deus, a vida de Deus, e cada um que está aqui, que a palavra, Deus, de hoje venha tocar o coração de cada um. E faça, Deus, que ele receba o seu galardão. Amém. Abre a sua Bíblia e vai... Êxodo... Pode ficar de pé. Êxodo 22. Êxodo 1 e 22. Sou a tradutora dele. Isso deu... E depois será o quê? Êxodo 2? Nós vamos ler Êxodo 1, 22 e Êxodo 2, versículo... E Êxodo, e também Êxodo 10. 2, versículo 10. Já viram aqueles irmãos que são tradutores? Rapaz. Sou eu que venho. Olha que coisa bonita. 1, 22 e 2, Êxodo também 2, versículo 10. Até 10. Bora ler, valendo aí que eu te ajudo. Então, todos acharam? Não, ele é no microfone. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que lançarei no rio, mas as todas filhas guardarei com vida. Êxodo 2, 10. Não, você passou. Não. Minha mãe vai passar aqui até 10. Tá, o Êxodo 2, 10. Leia com a igreja. E tendo...
em, Sendo sendo indo já grande, ele trouxe a filha da Faraó, a qual adotei e chamou de Moisés e diz que porque de das águas e tenor direita. Isso, te tirei das águas. Amém? Podem sentar, irmãos. Próximo. Pode falar. Eu vou ler uma metade. Não, pode entregar, pode falar a sua história, pode contar a história agora. Tá. Agora abre a sua a página de novo, voltando Êxodo 1 e 2. Eu vou ler agora. Pode contar a história toda agora. Pode contar. Pode. Do nascimento, conte. É porque ele está querendo que eu leia, irmãos, a parte toda do nascimento. Só que eu estou dizendo a ele que ele disse que ele ia contar. Então eu tô dizendo a ele que ele já pode mãe, contar. tá bom. Aleluia, pregador. Sou só tradutor. Sendo varão. Precisa ler tudo, pai. Pode contar do seu jeito. Conte, vai, conte. Do meu jeito? É, do seu jeito. Tá legal, se nós... Não, tá certo, do seu jeito agora. Pode Tá bom. Pode contar. Tá bom. Ele me disse que ia começar lá no passado. Pode contar o que aconteceu até chegar em Moisés? Eu vou voltando do início, depois o Salvador. Eu vou voltar do início e pronto. Depois José e Jacó. Tá bom. Depois Jacó e José morreram, o povo hebreu sofreu muito lá no Egito. Abre também Êxodo. Vou ter que voltar ao início. Quando ele morreu, foi o que aconteceu? Ele sofreu muito. Continue. O povo sofreu muito, foi escravizado. Então, a parte eu já vi. Eu já li Êxodo 22, eu já li, vocês já sabem. Como faraó, então, os pais de Moisés não queriam que acontecesse, não obedeceram ao faraó, então escondeu por 3 dias. Qual é as letras de 3 dias? 3 dias depois. Foi 3. Sim, escondeu. Escondeu lá em sua casa muito. Mas não durava muito tempo, porque senão o faraó ia descobrir. Então a família de Moisés teve uma ideia, construíram um cesto, porque minha mãe me chama o cesto de Aca. É porque no texto fala assim, irmãos. Lá, se vocês acompanharem, no versículo 2 diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Não podendo, porém, mais escondê-lo, ela betumou o cesto, né? E colocou no rio. Continue. Mas não é. Não é arca, é cesto. É cesto. Agora sim estou falando a verdade. Continue. Então eu construí um cesto. Então, sem nenhum soldado percebesse, o pai teve que distrair os soldados para a esposa e a sua filha Miriam atravessasse para ir chegar no rio Nilo. E fez o quê? Passa a outra página. Continue. Então,
Continue, está funcionando. Tá. Então, aconteceu o quê? Então, a mãe de Moisés pediu para sua filha, Miriam. Ela era mais velha, que parece que ela tinha 9 ou 10 anos de idade. Vou falar de 10, hein? Miriam tinha 10 anos, então a sua mãe pediu para ficar de olho em seu irmão único. Eita, me perdi da página. Então, uma noite passou, então a filha do faraó foi tomar banho. No rio, isso. Vai. Êxodo 2, a partir do 11. Vocês podem ir acompanhando aí na Bíblia a história que ele está contando. Ela está vindo. E 7? Isso. Êxodo. Não. Peraí. Me perdi aqui, irmãos. Êxodo 2. Minha mãe está confusa aqui. Ó, então, disse sua irmã, lá no versículo 7, 2:7. Versículo- Vocês podem ir acompanhando daí. 2:7 de Continue contando. 2:7. Então a filha do faraó foi se banhar no rio. Então passou algum tempo. Então a filha do faraó viu o cesto. Então pediu para uma dessas servas. Ela disse: Ô serva, pega esse cesto. Disse a filha do faraó. Então ela pegou, então ela levou para a rainha. Então a rainha abriu e falou: é um bebê e ainda bebê. Disse hebreu, pode ser um hebreu. Disse a filha do faraó. Então as servas falam: um hebreu? Então a filha do faraó disse: ele é meu agora, eu chamarei de Moisés, porque tirei das águas. Então, depois, Miriam ouviu, então disse a babá. Quer dizer, disse a serva, porque eu falei babá. Babá é a dona. Então diz: mas você não tem leite para cuidar dessa criança? Então ela falou: oh, é mesmo, disse a filha do faraó. Então Miriam falou: eu conheço uma pessoa. Então chamou a sua mãe e cuidou ela para ele ter esse leite. Então ele cresceu até criança e foi de volta para a casa da rainha. Então Moisés cresceu, mas eu vou continuar ainda até acabar tudo. Continue. Vou falar uma metade aqui. Então, o tempo passou. Então, Moisés estava dando Shabat. O quê? Então, Moisés estava dando Shabat para os hebreus. Estava dando uma folga para eles. Ah, o sabate, sim. Uhum. É sabate, que era uma... Isso, um descanso. Moisés ficou mudando todas as coisas que eram antes, depois do passado, como era só água e pedia algumas coisas. Então, deixa eu falar uma vez. Eu posso falar aqui, hein? É porque Moisés ficou ordenando para os egípcios. Então o tempo passou 3 anos. Então Moisés viu um egípcio. Falei. Egípcio. Então, Sim, que estava batendo em um escravo. Um hebreu. Israelita de Deus. E aí ele fez o quê?
Dá aleluia. Fala Ele fez o quê? E aí ele fez o quê? Sabe que eu mandei para eu falar aleluia porque sabiam que Moisés matou ele? Matou um hebreu porque estava apanhando, não é isso? Só que aí ele foi embora, ele fugiu. Fugiu, então. Depois o faraó descobriu. Então mandou pedir aos soldados. Agora diz pra gente, Júnior, existia um propósito de Moisés ter sido salvo? Por quê? O que foi que aconteceu depois, mais lá na frente? Foi que Deus falou com Moisés? Peraí. Ah, tem coisa... Peraí, tem coisa antes. Ah, desculpa, então continue. Então, depois o faraó descobriu, mandou para todos os soldados para pegar Moisés. Mas o seu irmão Arão conseguiu ele fugir-se para bem longe, até 1000 metros. Era tão quente, o sol até queimava. Era um deserto bem quente. Se você fosse a um deserto, você ia morrer de sede. Mas aí, então... Bora lá, arruma as ideias, conclui. Fala Samuel, ai meu Deus. Continue, você está falando de Moisés. Então, ele achou um poço e conseguiu beber água e descansou um pouco. Então 2 homens estavam levando o seu rebanho, posso chamar de rebanho? Pode. Então, viram algumas mulheres chegando. Então, esse poço e esses carneiros merecem para mim, disse os homens. Mas aí as moças falaram, mas esse poço e esses carneiros são de meu pai. Ora, sai. Então, depois Moisés ouviu, então pegou seu cajado e lutou. Aí eles fugiram, o rebanho e até os homens. Então eles saíram. Então as moças agradeceram para Moisés. Então ele morou onde? Aqui, Na casa de Jetro. É qual a Isso. página? Aqui tá lá em... Estou com a parte onde Moisés... 2:21, não é isso, pastor? Cadê? Eu não tô achando aqui. Isso, 2:21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Sim. E ele deu a Moisés sua filha Zípora em esposa. Minha mãe já deu em casamento. Então Moisés teve 2 filhos. Então o tempo passou. Eu vou voltar no Egito porque o faraó tinha morrido, mas ele tinha morrido também. e continuou sofrendo. Então o Egito ficou escravidando. Então o seu filho chamado Ramsés. Fala aí o nome. É porque eu falo. É porque teve um novo faraó, né? O faraó antigo morreu e veio um novo faraó que continuou escravizando o povo Eu tô falando no Egito. qual é o nome? Manassés, né? Se eu não estiver enganada, não é isso, Cássio? Ramsés. Isso, aí, ó. Isso, Ramsés. Valeu, Elias. Fala aí de novo. Vem aqui. Ramsés. O que? Eu não ouvi. Vem aqui. Isso, Ramsés. Continue, vá. Então, o filho do faraó fez sofrer mais ainda o povo de Israel. Mais ainda, muito, até 1000 vezes. E aí aconteceu o quê? Então, Deus olhou para o seu povo. Ficou muito triste. Então, ele resolveu mandar Moisés para resgatar o seu povo. Fala, aleluia! Aleluia a Deus, oh aleluia! Mandou Moisés para ir lá. Então,
Então Moisés estava lá cuidando do seu rebanho, quietinho. Então ele viu uma luz. Ele não sabia, mas podia queimar. Mas aí uma sarça ardente. Então, depois ele tocou a sua mão no fogo, mas não queimava. Então ele pensou: quem será? Será algum anjo? Então a planta falou: Moisés. Então ele se assustou. Então Deus falou de novo: Moisés, bem alto. Então Deus falou para Moisés. Então Moisés falou: quem és tu? Sou eu, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus dos seus ancestrais. Então Deus falou: tire as suas sandálias, pois o lugar está santo. Santo é alguma coisa de tipo, eu esqueci. Limpo, santo, purificado. O lugar era limpo. Era um lugar santo, lugar puro. Ele tinha que tirar as sandálias por isso, porque a presença do Senhor estava ali. Ai, linda. Linda. Deve falar de linda. Então... posso falar? Fale. Então, disse Deus: eu vi a sofrência de meu povo. Deixa eu falar de novo porque eu tirei. Eu vi o sofrimento. Eu vi o sofrimento, eu vi a escravidão de meu povo. Vai até o faraó e diz, Deus, fale o faraó, deixa o meu povo ir adorar o deserto. Se você quer ver essa página, abre a sua Bíblia em... Aqui. Cadê meu nome? Se você quer ler essa página, onde minha mãe vai procurar... Olha aqui na minha, gente, que a letra dele é muito pequenininha, eu não estou conseguindo ver. Êxodo... Poxa, mãe, que chato. Queria procurar... filho. Ai, mamãe, Êxodo... ai, meu Deus, já estou com medo. Vai, procure logo. Ele começou a falar, né? Deus começou a falar e fazer prova lá no capítulo Êxodo 4. E no 3... é que ele tem esse momento que Deus fala com a sarça, no meio a sarça que ardia. No Êxodo 3 é a sarça. E Êxodo 4... mãe, aqui? Isso, Êxodo 3, aqui na sua Bíblia. Graças a Jesus. Aqui, Êxodo 4 é quando Moisés faz prova diante de Deus. Tá legal, vou continuar aqui, pessoal. Continue, vai. Tá legal. Então... disse Moisés: eu sou surdo? Gago. Eu sou gado. Eu não consigo Gago. falar muito Direito. bem. Isso. Quem fez a boca do homem? Não foi eu? Não foi eu, o Senhor? Amém. Aleluia. Fala, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Senhor. E aí? Depois eu quero uma música. Ai, meu Deus, eu já quero. Vai, continue. Então Deus falou: use ao seu irmão Arão. Você tem um irmão? O seu irmão da tribo. Seu irmão Arão. Que ajuda. tribo? O seu irmão Arão queria ajudar. Aí ele ia falar lá para a avó. Seu irmão vai ajudar. Toda palavra que eu falar, eu farei. Então, Deus fez um por favor. Jogue o cajado do chão. Procure esse versículo ainda. Do cajado é lá no Êxodo. Êxodo, bate não, mãe. Deixa eu seguir. Êxodo 4. Olhem lá, irmãos. Então respondeu Moisés, Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu.
Aí no versículo 5, 4, 5. Olha aí, versículo 4, capítulo 4, versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tô perdida aqui, hein? E disse mais ao Senhor. Aqui, 5. Deixa eu ajudar o pregador aqui, irmãos. Espera aí. Tô perdida aqui, irmãos. Eu aguento ele. Ai, meu Deus. 4. Aqui, meu amor. Aqui? 4, 5. Tá vendo? Tá, ainda. Para que creiam que te apareceu o Senhor, teu Deus de seus pais. Precisava E disse de um mais o Senhor. Precisava de um Mete lápis. agora a mão no peito e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Próxima página? Isso. Próxima página. Continue. Você agora vai concluir para fechar, tá? Eu vou concluir para fechar o negócio. A pregação. Então, minha mãe já falou a parte. Então, ele foi andando o mesmo caminho onde ele foi. Então ele fez o que fez, como a fala do Senhor Deus, o único Deus nosso. Amém? Obedeceu, mandou 10 pragas. 10. Aí já é outra pregação, né? Cássio está ali preocupado com o tempo, irmãos. Ó, Júlia. As 10 pragas eu vou falar depois, mas eu vou falar um tiquinho aqui. Fale um tiquinho. Depois, Arão e Moisés foram se encontrar, então eles foram até o faraó. Assim diz o Senhor, disse Arão: deixe o meu povo ir para adorar o deserto. Então o faraó disse: que Deus é esse? Moisés disse: o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Então, depois Moisés falou isso, jogou seu cajado e virou cobra. Então, pediu para o faraó disse: chame os magos. Então, eles jogaram as suas varas e viraram cobra. Aí, vou falar só uma praga novo. aqui. Fala. Então a cobra de Moisés devorou Todas as cobras. todas as cobras, as 3 cobras. Está aí qual a página? Peraí que eu vou olhar para você. Ai, meu Deus. Continue falando, continue. Ainda é aqui? Não, vai continue. Opa, passei a página. Então, o faraó disse: eu não deixarei, mas eu vou mandar um novo O que ele falou está lá em Êxodo 5. Êxodo 5? Conclua, vai ficar dourado, entendeu? Conclua, ela vai voltar. Então, depois disso, Deus falou com... Então, Moisés falou com a faraó de novo, lá no rio: Faraó, deixe o meu povo ir para adorar o deserto. Então ele disse: já basta, disse o faraó. Então ele foi andando. Então Moisés botou o seu cajado na água. Assim. Virou? Sangue. Muito sangue. Os peixes morreram e a água ficou perdida. Então o faraó voltou para Moisés: eu não deixarei. Enfim. Só falei uma Amém. Deixa eu só aqui, irmão, tomar um pouquinho, ele sabe, né, mais a história, né? Só que assim, né, vem, fica aqui como mãe, pode ficar aqui. Eu vou passar ainda a palavra para o pastor e aí eu vou precisar. Pode ficar sentado. Eu vou ficar fazendo companhia ao pastor aqui. Eu só queria... Pode vir, pastor. Quando ele estava falando sobre a história de Moisés, Deus me incomodou muito durante essa semana. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o tema do culto é sobre a quem pertencemos, né? Eu sou de Jesus. E eu fiquei pensando e Deus ministrou algo muito no meu coração, que eu queria, na verdade, eu vou só ler para os irmãos, que dizia assim, aí eu fui anotando. Quando Deus colocou no coração, né, de Júnior falar sobre Moisés, fiquei pensando o que a história teria a ver com o tema sobre Jesus.
E de forma tremenda, Deus me mostrou o quanto Moisés, né, precisou entender a quem ele pertencia. Eu comecei a ler a história de Moisés e eu fiquei pensando, só um minutinho, mãe. E fiquei pensando a quem Moisés pertencia, em que momento ele entendeu. Espera aí que você fala, só um minutinho. Em que momento ele entendeu a quem ele pertencia? E isso ficou muito marcado no meu coração. Quando ele fala lá em Êxodo 3, depois os irmãos podem ler de 1 a 6. Aí você vai ver no versículo 13, no versículo 14. Quando ele começa a entender a voz do Senhor, a voz daquilo do Senhor. Só um minutinho, gente. Entendeu? Meu eco aqui. E ele começou a perceber ali quem era, a quem ele pertencia. Então, depois, se vocês forem ler a história toda de Moisés, você vai entender que quando ele realmente entendeu a quem ele pertencia, quem tinha mandado ele fazer o que ele precisava fazer, ele foi e fez tudo. E assim somos nós hoje. Nós precisamos entender a quem nós pertencemos. Esse momento, a gente vai tirar do nosso coração, vai dizer assim, eu pertenço. A quem eu pertenço? Eu sou de quem? Às vezes nós pertencemos a tantas coisas, eu fui anotando aqui, pastor. A gente pertence a tantas coisas, ao medo, a gente pertence à depressão, a gente pertence ao laudo médico, a gente pertence a tantas situações na nossa vida. Mas o Senhor quer trazer à nossa memória a quem nós verdadeiramente pertencemos. E às vezes nós ouvimos palavras, né, quando você passa por uma situação, palavras de desânimo, palavras mesmo de derrota, mas você não pode deixar de trazer à sua memória a quem você pertence. E Moisés teve esse momento, quando ele entendeu ali, no meio da sarça, quando ele entendeu, e ele tinha no coração, a gente ainda fica assim, igual a Moisés, né? Mas se eu for, aí Deus, não, joga o cajado no chão, não, coloque sua mão no peito, tira, tá com lepra, coloca, tá sem lepra, né? A gente fica às vezes naquele temor, mas chega um momento que você não tem para onde correr. E que esse momento, quando chega, você não pode parar de fazer aquilo que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver só o que ele quer falar aqui, rapidinho. Um segundo. Eu esqueci de uma coisa. Depois eu ia terminar, eu esqueci de fazer uma oração de novo. Eu preciso, é agora. Ore, pode orar. E eu vou chamar alguém. Não, você vai orar. Você que vai orar, pode orar, você vai. Deus, em nome de Jesus, abençoe. Por favor, me abençoe mais. Por favor, abençoe a vida do pastor Edno. Por favor, proteja a gente e todo esse culto. Abençoe. Abençoe cada um está aqui, outra vez não está aqui. Eu também, cada adulto, cada criança, por favor, abençoe, proteja cada um não veio e também aqui, abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Eu só gostaria que você, antes de descer, Thaís, ela já contou alguns testemunhos aqui muito grandes acerca de Cássio Júnior. E Cássio Júnior, para estar falando isso aqui para vocês, você está vendo aqui 2 milagres. O milagre dele existir, que é o milagre de Deus, ele existir. E o milagre também sobre a fala dele. Essas 2 ações foram diretas de Deus. Foi Deus agindo, Deus operando na vida de Thaísa. Eu gostaria de dizer rapidamente, que de fato Thaísa, ela fez isso acontecer. Thaísa e Cássio, obviamente, eles oraram. E eles fizeram o seu cesto de oração, para que Cássio viesse a existir, para que Cássio estivesse aqui, falando a palavra de Deus. Eles honraram a Deus, ensinando a palavra de Deus. Se ele tem falado tudo isso, é porque isso ele tem recebido isso em casa.
Ele e Elias têm recebido essa instrução dentro do lar. E isso é tremendo, irmãos, ver essa criança falando a palavra de Deus, falando sem ler a Bíblia ali naquele momento, não é? E ele tem visto isso na vida dos seus pais, e assim também seja na vida de cada um aqui, de cada lar, de cada família. Quero te convidar a você fechar os seus olhos e nesta noite refletir. Você, pai e mãe que está aqui, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma comparação, longe disso, e nem nenhum peso de qualquer tipo de coisa constrangedora, não. Eu quero realmente te incentivar, te estimular a de fato fazer com que a palavra de Deus chegue à sua família, aos seus filhos, chegue ao seu lar, chegue na vida dos seus sobrinhos, na vida dos seus netos, na vida daqueles pequeninos que estão à sua volta. Pode ser também o seu vizinho, crianças da sua rua, crianças do seu bairro. Você pode ser um canal de bênção, ensinando as histórias da palavra de Deus, ensinando as histórias bíblicas, e essas crianças, elas não irão esquecer, elas irão guardar no coração, elas irão memorizar, e elas nunca irão esquecer aquele dia em que elas ouviram um pouco mais da Bíblia, receberam a palavra de Deus no seu coração. Então você, pai e mãe que está aqui, faça um propósito com Deus, de construir o seu cesto de oração em favor dos seus filhos, construir o seu cesto para edificar os seus filhos, para salvar os seus filhos da morte certa. Aquela mulher, a mãe de Moisés, foi usada para trazer livramento sobre o seu filho. E quem era o seu filho? Aquele que queria livrar o povo de Israel da escravidão. Deus, Ele quer te usar. Você vai ser canal para trazer livramento sobre pessoas, e essas pessoas irão livrar outras tantas pessoas da morte, porque você livrou muitos outros serão libertos e livrados da morte certa. Comece com alguém da sua casa, comece com uma criança. Eu gosto muito daquela frase: quem ganha uma criança para Jesus, ganha uma vida inteira para Jesus, porque aquela vida vai ser toda para Jesus, desde a sua infância. Então faça isso, coloque sua vida nas mãos de Deus, e diga para Deus: Deus, eis-me aqui, eu quero construir essa cesta de livramento sobre a vida do meu filho, filha, sobre a minha casa, sobre as pessoas que estão à minha volta. Em oração, ministrando a palavra, você vai construir esse cesto que é o livramento de Deus sobre as pessoas que estão à sua volta. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Nesta noite eu gostaria que você, então, que deseja fazer o papel realmente de se entregar a Deus, como Thaisa falou de como Moisés se entregou a Deus, mas eu quero pensar na mãe de Moisés, como ela se entregou a Deus, entregando o seu filho nas mãos do Senhor, totalmente confiando que Deus ia trazer o livramento sobre Moisés, colocando na água. Ela entregou o seu filho nas mãos de Deus. Ela não entregou o seu filho no destino do rio, ela não entregou o seu filho num destino incerto para onde as águas do rio queriam. Não, ela cria que Deus criou todas as coisas e criou também o rio Nilo, e Deus iria então trazer a vitória sobre Moisés, e Deus iria definir o destino de Moisés. Não seria
as águas, não seriam a terra, não seriam os céus, mas seria o Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o El Shaddai. E nesta noite eu quero que também você hoje faça como aquela mulher, aquela mãe que não podia salvar o seu filho, mas Deus mostrou para ela como ela poderia trazer livramento sobre o seu filho, livramento da morte. Também seu filho está passando perigos na vida. Para morrer basta estar vivo. Infelizmente essa é a realidade. Para morrer basta estarmos vivos. Mas o Deus que nos sustenta a vida, Ele há de nos livrar dos laços de morte. Você tem passado momentos difíceis na sua casa? Você tem passado momentos de medo, de angústia, de sofrimento? É hora então de você entregar a Deus a sua vida. É hora de você entregar a sua casa nas mãos de Deus. É hora de você realmente confiar na palavra do Senhor, e esta palavra vai te trazer salvação. Então, neste momento, você quer uma oração pela sua vida de livramento, sai do seu lugar. Você quer entregar-se nas mãos de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, rapidamente. Você, criança que aqui está, que ainda não entregou sua vida a Cristo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha com um colega, venha com uma colega, uma criança trazendo outra criança, não tem problema, é um canal de bênção, seja canal de bênção. Traga uma vida aqui à frente para receber a oração, em nome de Jesus. Apresente diante de Deus hoje, querido, a sua vida. Pode chegar mais para frente, chega bem para frente, aqui ó, do lado de cá também, do lado direito, no centro, do lado também esquerdo meu, mas vem aqui à frente e dizer: ó Deus, entregar a minha vida. Você, pai, mãe, você quer entregar seu filho nas mãos de Deus? Você precisa entregar o seu filho nas mãos do Senhor, confiar que Deus vai livrar seu filho, sua filha da morte. Seu filho pode ser pequeno, seu filho pode ser grande, Deus é quem dá o livramento. Entregue-o nas mãos de Deus, se entregue totalmente nas mãos do Senhor, entregue o seu filho nas mãos de Deus. Se o seu filho está aqui à frente, vem aqui com ele, vem aqui, coloque a sua mão sobre a vida dele, pai ou mãe, um dos dois, ou o pai ou a mãe que aqui estiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloque a sua mão sobre a vida do seu filho, filha, em nome de Jesus. Apresente diante de Deus hoje seu filho, sua filha que está aqui à frente, e diga mesmo: Deus, toma aqui agora meu filho, minha filha, toma nas tuas mãos, toma a saúde, toma, ó Deus querido, entendimento, a sabedoria, vem trazendo sabedoria, usa a minha vida para ensinar a tua palavra ao meu amado filho, à minha amada filha. Ajuda-me, Senhor, a levar a tua mensagem, a trazer livramento de morte, porque quantos livramentos de morte seu filho há de precisar, na adolescência, na juventude, já agora na infância. Oh, quantos livramentos Deus já trouxe. A Ele seja então a honra, a glória para todo sempre. Aleluia. Enquanto o louvor canta, vamos orar em nome de Jesus.